Em 10 segundos, uma luz vai brilhar em sua vida. Jesus está olhando para você. Ele conhece a sua vida e contempla todas as situações que você está vivendo. Você não está só. Jesus está ao seu lado. Pela fé e pelo poder da palavra de Deus, todas as circunstâncias podem ser transformadas. E em Jesus, você alcançará a vitória. Assista todos os sábados, Luz da Esperança, Igreja Evangélica de Pinheiros, Votorantim. Tu és minha vida, Jesus. E a tua vontade, doce Espírito, se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
presença, Senhor. Amém, amados? Nos diz a palavra de Deus, Esther, capítulo 3, versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, o livro de Esther é um livro que, se você ainda não leu, leia. Mas não leia com sono. Não leia pouco antes de você se deitar. Não leia deitado. Porque muitas vezes, quando alguém passa a ler a palavra de Deus sonolento, ou no momento de muito relaxamento, não vai extrair da palavra a riqueza que a palavra tem. Mas para que nós possamos absorver, digerir a pureza deste alimento, a riqueza deste alimento que não perece, nós precisamos dizer como salmista, que diz no Salmo 119, versículo 18, ele diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra, as maravilhas da tua lei. Há um desejo de Deus muito grande em revelar-se a cada um dos seus filhos. Há uma necessidade de cada um de nós, filhos de Deus, de conhecermos as grandezas, as maravilhas, aquilo que a palavra de Deus chama, em Isaías 45, de as riquezas encobertas e os tesouros das escuridades. Deus tem a expectativa de que nós desejemos ardentemente viver essa porção. Ele quer que vivamos. E Ele haverá de nos dar condições para que possamos viver essas porções e receber dEle as bênçãos abundantes e transbordantes que Ele tem para as nossas vidas. Mas o livro de Esther é um livro que nós precisamos meditar, conhecer, porque ainda que seja o único livro da Bíblia em que não é mencionado o nome de Deus, em que não há nenhuma referência ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não há nenhuma citação exclusiva, específica sobre Deus, o Senhor. Este livro nós vemos o operar de Deus em cada versículo. Nós vemos como Deus tem o controle absoluto de todas as circunstâncias, e não importa o lugar em que estejam os servos de Deus, não importa o lugar onde estejam os filhos de Deus, Deus vai estar operando em favor dos seus. Quantos creem nessa porção? Deus vai estar operando. Amados, eu quero dizer para você, queria que você pudesse crer nessa porção. Aquele que se levantar contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Você é tão amado, você é tão precioso, você é tão amada, tão preciosa para o Senhor,
que Deus diz de você que você é para Ele um tesouro particular. Para guardar esse tesouro, Deus ordena aos seus anjos que desçam do céu e venham montar acampamento ao redor de cada tesouro particular de cada filho de Deus. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Temer a Deus é amar a Deus. Temer a Deus é honrar a Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. Temer a Deus é dar a Deus toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Temer a Deus é servi-lo. Não porque sejamos obrigados a servir, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas porque o que Ele já fez por nós, como diz o salmista, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito, que nós possamos servi-lo com alegria, que nós possamos estar na presença dEle com alegria. É inegável concluir que quanto maiores as promessas que Deus tem para as nossas vidas, maior será o levante do inferno contra as nossas vidas. Mas nós somos os filhos da promessa. Nós temos a marca da promessa sobre as nossas vidas. Há um selo sobre nós, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, a marca do sangue do Cordeiro sobre nós. Nós que não éramos povo de Deus, éramos chamados gentios, mas que passamos a ser chamados filhos de Deus, povo de Deus, pela obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelista João, ele traz no seu evangelho, amados, a revelação profunda, divina de Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos, eles falam de Jesus Cristo como Filho de Deus, mas ressaltam, assinalam mais veementemente o poder que através dele operou, falam do Jesus homem. João traz a revelação divina, ele fala da divindade de Cristo. João fala do verbo de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus. É através do evangelho de João que nós conhecemos verdadeiramente que Jesus já existia antes de nascer. E João diz assim: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas nós, cujas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então eu quero dizer para você, e vou ler novamente, acompanhe comigo, se você estiver com a Bíblia aberta ainda no capítulo 3 de Esther, acompanhe comigo, senão você ouça a palavra. O versículo 8 diz assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Eu quero dizer para você, não importa se alguém está olhando para a sua vida, se alguém tem olhado para o seu casamento, se alguém tem olhado para a sua família, se alguém tem olhado para o seu trabalho, se alguém tem olhado para os seus negócios, se alguém tem desejado destruir a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida conjugal, a sua vida profissional, a sua vida empresarial, a sua vida financeira, a sua vida material, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, não importa a sua vida física, não importa qual área ou quais áreas da sua vida alguém esteja tentando destruir, eu quero dizer para você, você hoje faz parte deste povo que está espalhado por toda a terra e cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Você é filho do Deus Altíssimo e a sua constituição, a principal lei que você tem que obedecer é a palavra de Deus. Vou repetir, você é filho do Deus Altíssimo, faz parte desse povo, que é um povo diferente de todos os povos. Você foi separado para a glória
do Deus Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus. Às vezes nós não compreendemos esse mistério. A palavra de Deus diz, amados, que nós não éramos, mas passamos a ser herdeiros da promessa. Herdeiros das promessas, porque pela fé nós nos tornamos descendentes de Abraão, o pai da nação israelita, aquele que Deus olhava para ele e chamava de amigo. Abraão, amigo de Deus. Hoje nós também somos chamados amigos, porque Jesus Cristo fez essa obra gloriosa. E ele disse, haverá um tempo em que já não vos chamareis mais de servos, mas de amigos. Nós somos hoje o Israel de Deus. E quando se levanta alguém como se levantou Amã, e diz assim, versículo 9 de Esther 3, se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Existem muitos adversários contra o povo de Deus. Existem muitos inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Mas eu quero dizer para você, não olhe para os inimigos, não olhe para os levantes, não se preocupe com os adversários, porque maior é o que está contigo do que todo aquele que se levantar contra ti. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Amados, aqui entendam por adultério espiritual. Adultério espiritual. Senão você vai dizer assim, eu não me enquadro nessa palavra. Muitos estão na presença de Deus, mas traem a Deus. Aqui não está falando, amados, do adultério físico, do adultério sexual, ainda que ele também possa se enquadrar, mas aqui efetivamente está falando de um adultério espiritual. Maior de todos os adultérios que ocorrem é quando nós traímos a Deus. Eu quero dizer para você, quando se trai a Deus, não existe mais ninguém que esteja livre de traição. E se nós não temermos a Deus, se nós não tremermos diante da presença dEle, Ele que conhece o profundo do nosso coração, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, que de longe entende os nossos pensamentos, Ele que é o único que tem poder para entender, para conhecer os pensamentos. Ele sabe quando, ainda que nós estejamos na igreja, ainda que os nossos pés estejam em Jerusalém, Ele sabe quando o nosso coração não está em Jerusalém. Ele sabe quando a palavra é ministrada e a nossa mente está tão distante da presença de Deus, tão distante da palavra de Deus, que não consegue ouvir a voz de Deus. É como se, trazendo para o adultério conjugal, se nós estivéssemos na cama, pensando em outra mulher ou pensando em outro homem. Estar na presença de Deus pensando em outro momento da vida, pensando em outro Deus com D minúsculo, pensando em outra situação, outra circunstância, é adulterar, é trair a Deus. Então Deus quer que você entenda isso hoje, em nome de Jesus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Amados, o Espírito Santo tem ciúme de você. Ele não admite ser traído. Amados, não importa quantos inimigos, quantos adversários se levantem contra nós, nós que somos hoje o povo adotado por Deus. Nós não somos, amados, do povo judeu, ainda que possa alguém ser de descendência judaica, mas nós formamos o Israel de Deus, porque Deus mudou a nossa história, quando tivemos um encontro com o Senhor Jesus.
Não importa qual era o nosso caráter, não importa quais eram as deformidades, não importa quantas transgressões e iniquidades possam ter sido realizadas. Deus opera em nós o milagre que Ele operou em Jacó, dizendo assim: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Deus começou a reescrever a nossa história, e nós passamos a ser chamados, nós que não éramos da oliveira, mas fomos enxertados na oliveira. Romanos capítulo 11 traz, amados, um relato tão glorioso sobre esse processo de adoção, esse processo de enxerto. Nós que éramos zambujeiros, fomos enxertados na oliveira, cuja raiz é santa, sustenta a árvore e abençoa os ramos. Nós passamos a fazer parte dessa nação, cujo Deus é o Senhor. E sabe por que você é abençoado? Por que Deus opera na sua vida tremenda e poderosamente? Porque diz, amados, a palavra de Deus: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero profetizar em nome de Jesus: haverá um tempo em que esta nação dirá: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, nós precisamos compreender que não importa quantos têm se levantado, quais sejam as estratégias, se você permanecer fiel, se você esperar em Deus, Deus está trabalhando por você. Abra sua Bíblia, Isaías 64. Acompanha comigo a palavra. Isaías 64, versículo 4 diz assim a palavra de Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Leia comigo agora. Que trabalhe para aquele que nele espera. Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã, pergunta para quem está do seu lado, se não tem ninguém perto de você, olha para trás e fala assim: em quem está a sua confiança? Em quem está a sua esperança? Pergunta para ele, para ela: em quem está a sua esperança? Pergunta se você espera socorro dos homens ou de Deus. Diz assim: se você espera em Deus, Deus está trabalhando por você. Você acha que é pouco? Amados, o Deus Todo-Poderoso, neste momento, está trabalhando por você. Quantos têm problemas para resolver a partir de amanhã? Quantos têm problemas para resolver? Só os que têm problema. Oh, glória a Deus. Não, porque se não tiver problema, Deus não precisa trabalhar, pô. Se não tiver problema, Deus não precisa trabalhar. Não precisa contar o problema para ninguém. Não precisa ficar contando o problema para ninguém. Deus já conta para Deus. Não conta nem seu problema para quem não tem condição de resolver e não sabe orar por você, porque senão ele vai só espalhar o seu problema. Aqui não, graças a Deus não acontece, mas tem lugar que acontece, viu, amado? Lugar que acontece. E não confie em ninguém, a não ser primeiro em Deus. A palavra de Deus fala assim: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo ou no outro homem, né? Que faz do braço a sua força. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amados, às vezes nós não compreendemos isso. O Deus Todo-Poderoso trabalha por nós. Então, qual é a probabilidade? Eu queria que você pudesse entender. Qual é a probabilidade de que alguém que é contra você tenha sucesso? Amã, diz a palavra, amados, que ele falou para o rei: há um povo espalhado, cujas leis são diferentes de todos os povos. E eu queria que o rei mandasse matar esse povo, destruir os judeus. Quer dizer para você, ó, Deus não permite que qualquer coisa venha acontecer para você, qualquer coisa nos aconteça, sem que antes Ele já tenha preparado a vitória. Ele já preparou a vitória. Amados, às vezes Deus começa a operar, nós não compreendemos o operar de Deus, não entendemos o operar de Deus. Às vezes Deus permite circunstâncias na nossa vida, que aos olhos humanos assim, falou: acabou a vida, destruiu.
Nós estamos aqui com o irmão Adriano, o obreiro Adriano. Vou pedir para ele ficar em pé, porque ele não está podendo se levantar ainda, mas já está aqui na igreja. Ele foi, faz assim, Adriano, glória a Deus. Amados, ele é policial, né? Ele perseguindo um bandido, ele pegou a metralhadora, colocou assim a tiracolo, sei lá como funciona isso, me deixou engatilhada, sei lá como que funciona isso. E aí, na perseguição, a metralhadora disparou e atingiu a perna dele. Amados, a bala passou do lado, né, da artéria femoral. Os ossos dele estilhaçaram. Mas ele está aqui, pouco tempo depois, na presença do Deus Altíssimo, que guardou a vida dele. Ele estava fazendo o seu trabalho, mas Deus estava trabalhando por ele, para preservar a vida dele, para dar um tempo. Ele nunca teve tanto tempo na vida dele de ler a palavra como agora. Não pode trabalhar por enquanto, não pode jogar bola, mano, não pode passear e ir para o shopping, só lendo a palavra. Estive com ele no hospital, visitando, estive na casa dele, a Bíblia está lá do lado, mano. E eu sei que a família toda está nessa porção agora. Glória a Deus, mano. Por que Deus faz isso? Sabe por quê? Para fortalecer os seus, para dizer que ainda que as circunstâncias sejam contrárias, Ele está no controle de tudo e que não cai um único cabelo da sua cabeça, que Deus não tenha controle sobre isso. Eu estou assim porque Deus permitiu, viu, amados? Se Deus não tivesse permitido, eu estava inteiro, mas Deus permitiu. Deus tem dado permissão maior para alguns aí, mas é tudo permissão de Deus. Amados, Deus está no controle das nossas vidas. Então não adianta, ainda que se levante alguém e diga assim: eu sou adversário desse povo. Se alguém é seu inimigo, creia nisso. Nós lemos na palavra, é inimigo de Deus. Mas se você é amigo do mundo, se você ama mais o mundo do que a Deus, do que a palavra de Deus, Deus não pode trabalhar por você. Porque aquele que é amigo do mundo também é inimigo de Deus. Mas é uma equação. As coisas de Deus são qual equações, amados. E Deus fala: ou você me ama e é meu amigo, você ama o mundo e é meu inimigo. Se você amar o mundo e o que há no mundo, Deus não pode operar na sua vida. Ainda que você queira correr buscando o socorro dele, ainda que ele diga na palavra que ele é refúgio, fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia, se você estiver na presença de Deus o tempo todo, nenhum mal te sucederá. Se você fizer do Altíssimo o teu refúgio e a tua habitação, diz a palavra, nenhum mal te sucederá, nem mal algum chegará à tua tenda, à tua casa, porque Deus dará ordem aos anjos para te guardar em todo o tempo. Você, a sua vida, sua família, tudo relacionado a você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então não importa quem tenha se levantado, este homem que se levantou aqui, Amã, adversário dos judeus, o rei falou para ele: esse povo está na sua mão, pode fazer o que quiser. Mas ele saiu, começou a comemorar, começou a se alegrar, foi para a casa dele, falou: olha, fui honrado, e Deus entregou aquele povo judeu, porque tem lá um filho de Deus, né, povo de Deus lá, chamado Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução, que ele está assentado à porta do rei, e ele não se curva, não se prostra perante mim. Todos do reino se curvam, me veneram, me honram, ele não se curva. Mardoqueu, amados, ele era tio da rainha Esther, e houve um tempo na vida dele, amados, finalzinho do capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, Esther, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu o seu negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O que tem a Mardoqueu a ver comigo e com você? Se nós hoje formos fiéis a Deus,
se nós honrarmos hoje o Rei Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diz a palavra de Deus que todo o nosso trabalho na obra de Deus não é vão. E diz a palavra que tudo aquilo que nós fizermos em prol dos negócios de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus, Deus registra nos livros da crônica. Há um livro, diz a palavra de Deus, Salmo 139 fala desse livro, onde tudo está registrado. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, não existe uma única coisa que você faça para honrar a Deus, para obedecer a Deus, para cumprir a palavra de Deus, em prol dos filhos de Deus, que não seja registrado. Tudo quanto você fez, tudo quanto você fizer, estará sendo registrado por Deus, e Deus não se esquece de nada que fazemos em prol dele, da sua vontade, da sua palavra, da sua obra. Quando Mardoqueu fez esse registro, ficou ali no livro das crônicas do rei. Eu quero dizer para você, se você tem feito alguma coisa para parecer, para ser visto pelos homens, esquece. Se você receber recompensa, vai ser dos homens. Mas se você tem feito em obediência, em lealdade, como servo do Deus Altíssimo, no momento certo Deus vai honrar a sua vida, porque Ele não se esquece e Ele vai te exaltar no tempo próprio, no tempo certo. Aquieta o coração. Sabe o que diz a palavra? Diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo de Deus, Ele te exalte. Amados, nós somos hoje o povo de Deus, descendentes de Abraão pela fé, mas fomos adquiridos. Deus pagou por nós um preço altíssimo. Será que depois de pagar um preço tão alto, o apóstolo Pedro diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para testemunhar a respeito dos grandiosos feitos de Deus, os feitos daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Nós fomos adquiridos por bom preço, fomos comprados por bom preço. O valor que nós temos é tão grande que Deus jamais vai deixar que pereçamos. Ele jamais, diz a palavra, aquele que nos guarda, Ele não tira um cochilo, Ele não pisca, Ele não tosqueneja. O guarda de Israel é quem nos guarda, Ele está sempre atento. E no momento que vem um levante, Deus começa a agir. Quantos aqui já foram socorridos por Deus num tempo em que chegaram à conclusão de que não havia mais o que fazer? Ou Deus operava, ou iria se sucumbir. Quantos aqui já tiveram esse socorro? Quem levantou a mão fala glória a Deus bem alto. Sabe por quê? Porque esse é o Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Esse é o Deus que age no momento que você não tem mais força. Quem te ajudava perdeu a capacidade de ajudar. É quando você passa a conhecer o pastor do salmo, e não apenas o salmo do pastor. É quando você sabe que aquilo que te pertence, aquilo que Deus te deu, ninguém pode tocar, porque você é tesouro particular do Deus Altíssimo. E Ele diz em sua palavra que aquele que tentar tocar em você, toca na menina dos olhos dele. E os olhos do Senhor são como chamas de fogo, ninguém pode chegar perto, ninguém pode tocar. Amados, quando Amã faz esse levante, diz a palavra de Deus que o povo de Deus começa a jejuar e orar. O povo de Deus começa a buscar a face de Deus Altíssimo. Mardoqueu fala para a rainha Esther, fala: Esther, ninguém sabe que você é judia, mas vai à presença do rei, porque há um mandato, há uma sentença de morte contra o teu povo, o povo judeu, e quem sabe se foi para este momento que você foi colocado onde está. Sabe que Deus coloca servos dele em lugares altos, em lugares estratégicos, em empresas, em governo, em lugar onde, como autoridade reconhecida, porque vai existir um momento em que essas vidas vão ser acionadas por Deus para serem usadas como instrumento de socorro em favor do povo de Deus. Neste exato momento, creia nisso, você que tem a esperança e a confiança em Deus. Deus está cuidando de todos os problemas e todas as circunstâncias que possam lhe ser contrárias.
E você, se você crer e permanecer fiel, firmado, a partir de hoje você caminhará com menos ansiedade, com menos estresse, com menos preocupação, porque o Deus Todo-Poderoso está cuidando de tudo que você tem e tudo que você dá valor, desde que Ele seja a prioridade absoluta da sua vida. Os que levantaram as mãos porque tem problemas a partir de amanhã, quer dizer, aquieta o coração, que Deus diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Amados, Esther começa a mover uma estratégia bendita, e o povo judeu começa a jejuar. Mardoqueu manda aviso para todos: orem e jejuem, porque a coisa está brava. E diz a palavra de Deus assim, versículo 6, capítulo 6 de Esther: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Presta atenção aqui. Adversário do judeu, soberba, presunção, vaidade presente no coração, sentença de morte contra o povo de Deus. E ele falou: eu vou matar todo o povo, mas eu quero enforcar Mardoqueu. O povo de Deus orando, Deus tira o sono do rei, faz com que o rei busque o livro de crônicas, e quando ele abre, igual alguns crentes que abrem a Bíblia e falam: Senhor, fala comigo, abre a Bíblia assim, porque às vezes não conhece toda a Bíblia, não sabem onde buscar o socorro bem presente na hora da angústia, em que livro, em que texto buscar. Precisamos ter esse conhecimento. Mas Deus, pela sua misericórdia, opera quando nós abrimos aleatoriamente a Bíblia. Esse rei abre o livro de crônicas, está escrito aquilo que Mardoqueu tinha feito. Quanto maior o levante, mais Deus move os poderosos, mais Deus faz vidas perder o sono. Deus fez o rei que tinha lançado Daniel na cova dos leões perder o sono, orar e jejuar por Daniel. Deus fez o rei Assuero perder o sono. Eu não sei quem é que Deus vai fazer perder o sono por amor à sua vida, para lhe dar a vitória, mas creia que os poderosos, as pessoas que são estratégicas na sua vida, nos seus projetos, nos seus negócios, estarão sendo movidas por Deus para fazer o que for necessário para que Deus possa abençoar a sua vida e você possa alcançar a vitória. Quando Deus move o coração do rei, ele contra aquilo diz assim: que fizeram para Mardoqueu? Nada. Pode ser que você até hoje não tenha recebido a recompensa, mas quero dizer para você, você é filho da promessa. Se alguém tentar entulhar os seus postos, vai ser destruído. Se alguém tentar impedir o projeto de Deus na sua vida, vai ser frustrado, porque você tem a marca da promessa e Deus te fará mais do que vencedor. Creia nessa porção. Você é amado do Deus Altíssimo. Quando Amã entra, ele diz assim: a quem poderá o rei querer honrar mais do que a mim? E a palavra de Deus diz assim, versículo 7: pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levam-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Você pode glorificar a Deus? Amados, não importa, tudo aquilo que tem sido feito contra a tua vida, contra os teus planos, contra a tua família, vai cair por terra em nome de Jesus.
Porque o Deus que te ama, te resgatou das trevas e te colocou no reino da sua maravilhosa luz, é poderoso para honrar a tua vida, te colocar em lugares altos e derramar bênçãos e abundância, e não importa quem seja o teu adversário, não importa quem tenha se levantado contra você. A palavra de Deus diz assim, amados, no Salmo 23 diz assim: Deus prepara perante nós uma mesa na presença dos nossos adversários ou inimigos. Sabe o que significa isso? Nós receberemos de Deus a porção, e todos haverão de compreender que é um Deus que trabalha pelo seu povo. Você é parte desse povo. Equipe de louvor, esteja sobre o altar. A palavra de Deus ainda continua dizendo assim, versículo 11: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiada e coberta a cabeça. Presta atenção. Quantos aqui têm sido honrados por Deus, exaltados por Deus? Quantos aqui têm prosperado na presença de Deus? Percebe que Deus tem movido as águas ao seu favor? Quantos têm alcançado essa porção? Mantenha a mão no alto. Jamais saia das portas do rei. Não importa o lugar que você possa alcançar, a honra que você possa alcançar, pode baixar as mãos. Não importa o lugar, sabe o que significa isso? Jamais deixe que a soberba cinja a sua vida. Jamais deixe que a vaidade te seduza. Não importa, Deus quer colocar a mim e a você em lugares altos, mas Ele quer que nós possamos desfrutar das honras, dos benefícios, possamos comer o melhor da terra, mas estejamos sempre às portas do palácio do rei. Nós estamos neste lugar bendito chamado palácio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde a nossa vida é guardada, é sustentada, é fortalecida. É aqui que nós nos preparamos para continuar recebendo honra, bênçãos, vitória. Jamais se ausente da presença de Deus, porque se você se distanciar das portas do palácio, você vai cair. Mas se você permanecer firmado, há sobre a tua vida uma palavra. Eu quero que você receba isso como uma palavra profética sobre a sua vida. Versículo 13 diz assim, apenas ouça: E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Sabe o que significa isso? Você que é da semente dos judeus, você que é descendente de Abraão pela fé, você que não fazia parte da oliveira, mas que foi enxertado na oliveira, eu quero dizer para você, semente bendita do povo de Deus, não importa quais sejam as circunstâncias e o intento do inimigo, quem se levantar contra você vai perecer, vai cair, porque a tua vida é preciosa aos olhos do Pai. Não se preocupe, a receita da sua vitória é permanecer firmado na presença do Deus Altíssimo, porque o Senhor te exaltará, o Senhor te colocará em lugares de honra, mas o seu coração não pode estar no lugar onde você for colocado. O seu coração e não apenas os seus pés tem que estar em Jerusalém, porque este é o lugar da sua vitória. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, nós vimos aqui para sermos fortalecidos, revestidos de poder e alcançarmos vitórias em todas as áreas da nossa vida. Fora de Jerusalém, nós estamos firmados em Jerusalém, mas a honra, a vitória, a exaltação, tudo quanto Deus tem para nós recebemos fora de Jerusalém, para desfrutar. Mas o nosso coração tem que estar dentro das portas do Senhor, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aquele que é contra a sua vida, contra os seus projetos, seus planos, não é seu adversário, é adversário do Deus Todo-Poderoso. Você, semente dos judeus, receba esta porção sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem sobre a tua vida a marca da promessa.